Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para a região sudeste, região que vem enfrentando períodos mais prolongados de tempo seco e muito quente nesta semana. Tivemos episódios fortes de chuva em áreas entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro na primeira semana do mês de janeiro. Tivemos alguns episódios pontuais nessa última semana, mas de uma forma geral, nessa semana, os períodos foram mais secos e muito quentes. Tivemos aí temperaturas bastante elevadas nos últimos dias. Isso deve mudar devido ao avanço de uma frente fria no decorrer dos próximos dias. Uma frente fria que já está se aproximando do sudeste e entre esta sexta-feira e o final de semana vai propagar instabilidade sobre grande parte do interior da região. No início da próxima semana teremos novas áreas de instabilidade se formando sobre o centro-sul do Brasil e fortalecendo ainda mais essas chuvas. Então tem previsão de chuvas nos próximos 5 dias sobre a maior parte dos estados da região e são chuvas com moderada intensidade. Em algumas áreas pode chover de 50 a 70 milímetros, em áreas pontuais, especialmente da faixa leste de São Paulo e leste de Minas Gerais, pode chover até mais de 100 milímetros. Isso deve provocar temperaturas mais amenas aqui nesta área em amarelo do mapa, enquanto o oeste de São Paulo e norte de Minas Gerais seguem com tempo bem mais abafado. No período seguinte, de 24 a 28 de janeiro, a formação de um corredor de umidade sobre a metade norte do Brasil vai contribuir para períodos mais prolongados de tempo fechado e chuvoso, especialmente entre Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e áreas mais ao norte de São Paulo, regiões que devem enfrentar também um declínio da temperatura. Então, esses períodos prolongados de tempo fechado e chuvoso devem impactar atividades no campo, devem paralisar momentaneamente essas atividades, mas devem garantir a manutenção da umidade no solo para as lavouras em desenvolvimento. Nas áreas mais ao sul de São Paulo, o mês de janeiro deve fechar com tempo mais seco. Na região de Morro Agudo, em São Paulo, previsão de chuvas mais frequentes nos próximos dias, até a virada do mês de janeiro para fevereiro, e com um declínio bem significativo da temperatura, o que é indicativo aí de risco de dias de tempo mais fechado e chuvoso. No início aqui do mês de fevereiro, na virada do mês, tem expectativa para períodos de tempo mais aberto e elevação das temperaturas. A chuva deve reduzir no início de fevereiro. Depois a gente observa que na segunda semana, em meados do mês de fevereiro, a chuva volta a aumentar e ocorrer com frequência. São episódios na forma de pancadas, mas que devem ocorrer com maior frequência ao longo do próximo mês. O mês de janeiro deve fechar com chuvas irregulares, pontualmente pode chover até um volume acima do que é normal, mas principalmente o estado de São Paulo deve fechar com chuvas mais mal distribuídas. O mês de fevereiro promete ser um pouco mais úmido do que o normal. São esperadas chuvas mais regulares e com volumes mais expressivos. Na região de Uberaba, são esperadas pancadas de chuva nesse final de mês de janeiro, com frequência, mas com volumes baixos. Ainda assim, vamos ter aquela condição de tempo mais encoberto, bastante úmido, que deve provocar declínio da temperatura máxima. Na virada do mês, a chuva reduz um pouco, teremos uma janela de tempo seco, elevação das temperaturas, mas no início de fevereiro a chuva volta e volta com forte intensidade. São esperados maiores volumes de chuva na primeira semana de fevereiro e no decorrer do mês as chuvas tendem a continuar regulares. O mês de fevereiro deve ser um mês mais úmido do que o normal na região de Uberaba. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região sudeste. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!